Fala família Globaltech de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Esta videoaula é a videoaula 8, parte 8, como consertar ventilador do absoluto zero, ok? Detalhe importante, aquelas informações que nós ficamos de passar nesta videoaula 8, ventilador esquentando e fraco, só gira se você der um impulso, só funciona em uma velocidade, tá? Funciona vibrando ou tremendo, totalmente parado ou não liga, não gira para os lados, ou seja, não oscila aí para os lados, ok? Esta videoaula aí vai ficar para 9. A 8 aqui a gente vai concluir sobre capacitores, tá bom? Sobrou muita dúvida sobre capacitores, então precisamos realmente tirar todas essas dúvidas, tá ok? Detalhe, tudo que eu passar aqui de informações, se você não quiser tomar nota, fica tranquilo. Me pede no Telegram. Vou deixar aqui embaixo o link do Telegram na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá ok? Telegram, lá onde vai estar repostando todas as videoaulas diariamente para quem estiver precisando, tá ok? E se você está chegando agora no canal, já se inscreve. Temos aí mais de 250 vídeos de micro-ondas, máquina, ventilador, vários tipos de eletrodomésticos, tá ok? Então vamos lá. Um abraço para o nosso amigo Ilídio. Hoje a gente estava conversando sobre a bobina, né? Sobre as espiras e tal, trocando uma ideia. Aí o que acontece aqui agora? Esta videoaula aqui, a gente vai falar especificamente disso aqui, ó. Capacitor versus rotor. O que tem a ver esses dois? Observa bem, tá? Capacitor versus rotor. Mas por que isso, Giovanni? Por que a gente vai falar sobre isso? Veja bem, como sobrou muita dúvida, muitos inscritos chegou lá no Telegram e falava assim: Giovanni, quando o ventilador chega na minha assistência ou chegar na minha assistência, que já tiver vindo de uma outra, o cliente de repente tirou o capacitor achando que o defeito era o capacitor, acabou perdendo o capacitor de um determinado ventilador. O que eu faço nesses casos? Existe alguma técnica que a gente pode utilizar como referência, como parâmetro? Existe? A gente vai saber nesta videoaula. Fique atento aos detalhes, tá? Eu resumi o máximo aqui, tá? Coloquei tudo que é informação de cada ventilador. No nosso curso aqui, você observa que a gente tem aqui 5 ventiladores de marcas diferentes e de tamanhos diferentes, tá ok? Para que a gente possa realmente absorver as informações que você vai utilizar no dia a dia aí, através dessas videoaulas, tá bom? Então vamos aqui descobrir o que o rotor, tá? O que o rotor tem a ver com o capacitor. Por que, Giovanni? Porque na videoaula parte 7, o que nós fizemos? Nós utilizamos o bom e velho paquímetro, né? Tá? O bom e velho paquímetro. Hoje, inclusive, esse aqui trabalhou bastante aqui, tá? A gente tem dois, mas esse aqui é o mais preciso, tá? O bom e velho paquímetro. Perfeitamente. Na videoaula 7, o que nós falamos? Nós falamos na videoaula 7 que os estatores, tá, dessas bobinas, os estatores aqui, quem acompanhou a videoaula 7 sabe. Os estatores dessa bobina, que são esse aqui, tá? Os estatores aqui, O que acontece? Nós medimos e a maioria todos iguais, tá? Tá lá na videoaula 7. Todos iguais aqui, quadrado, tanto de diâmetro quanto de comprimento, tá? Então tá na videoaula 7, eu não vou mencionar muito aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio, tá ok? O que eu quero dizer é o seguinte aqui. Como teve dúvida em relação já que o estator não tem como a gente levar ele como referência para saber o tamanho do capacitor, não deve ser o rotor? Pois bem, o que nós fizemos hoje aqui? Vocês vão observar aqui no quadro, quando eu subir a câmera, nós estamos com todas as medidas de cada motor desse aqui, medida do rotor, todas as medidas do rotor, tá? Que é essa peça aqui, tá? Todas as medidas, levando em consideração que
todos eles aí têm a mesma profundidade aqui, ó, praticamente a mesma profundidade. Então, para não ter diferença, você já vai descobrir onde eu quero chegar. Por que, Giovanni? Porque você precisa de um parâmetro para poder colocar um determinado capacitor em um motor que chega na tua assistência sem o capacitor. Então a gente está descartando algumas possibilidades. Descartamos aí o estator, não tem nada a ver, né? Nós vimos aí que estatores iguais, tanto em comprimento quanto em largura, pelo paquímetro, tá? Não tinha nada a ver, tá? Tinha, por exemplo, 3 ventiladores com o mesmo tamanho, capacitores diferentes. Então descarta. Agora a gente está indo aqui direto para o rotor. Muito bem. Vou falar um pouquinho dos ventiladores que estão aqui em cima, apesar de você já estar vendo aqui. Mas eu vou dar uma explanada porque pode ser que tem gente que não está conseguindo ver aí. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Eu tenho um ventilador Arno, tá? 50 centímetros, 127 volts, aqui, ó. 126 watts, aqui o Arno, 50 centímetros. Capacitor de 4,5 microfarad. Ampere 0,992 miliampere. Esse é o Arno. Segundo aqui, ó, segundo motor, 130 watts da Britânia, 127 volts, 40 centímetros, capacitor de 8 microfarad, corrente 1 ampere, tá? 1 ampere. O terceiro aqui, ó, terceiro motor, uma Lore, 126 watts de potência, 127 volts, 40 centímetros de tamanho, capacitor de 9 microfarad. E corrente, uma corrente de 0,992 miliampere. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, para a gente ter noção da diferença, porque eu tenho dois de 126, ó. Ó, eu tenho uma Lore de 126 watts e tenho o Arno de 126 watts, tá? Só que aqui, ó, se você observar, potência e tensão igual, ó, potência e tensão igual, obviamente eu vou ter a mesma corrente, ó, 0,992 miliampere, 0,992 miliampere, tá bom? Por isso que eu fiz questão de deixar as vírgulas e os zeros aí. Olha aqui. Próximo aqui, Mondial, tá? Tem gente que chama de Mondial, eu chamo Mondial. Mondial, 150 watts, 127 volts, 50 centímetros, 6 microfarad de capacitor, tá? E a corrente de 1 ampere, 1.181 miliampere. Outro aqui, ó, o Tron, tá? Considerado um ventilador semi-industrial. 140 watts de potência, tensão de 127, tá? 50 centímetros é o tamanho dele, 3 microfarad de capacitor, 1.102 miliampere de corrente, ok? Pronto. Todos esses ventiladores foram abertos, todos sem exceção para serem medidos, tá ok? Mas eu quero estar mostrando para você, tem que ser detalhado, tá? Eu quero estar mostrando para você aqui, realmente, para você dar uma olhada, se tem muita diferença ou não no rotor, já que eu fiz a medição de todos eles. Primeiro que eu vou mostrar para você aqui, ó, na íntegra. Tá aqui, ó, já tá até com a referência. Arno, tá aqui o Arno. Ó, esse é o Arno. Se você observar, não muda nada para os demais. Tá aqui, ó, vou deixar aqui o Arno, tá? O Arno. Agora a gente vai aqui para o nosso Britânia. Rotor. Agora a gente vai tentar tirar o rotor, tá? Do Lore, porque o Lore aqui, a bobina fica ao contrário. Observa, a frente do ventilador está aqui e aqui os terminais, aqui o fechamento da bobina está na frente, tá certo? Mas vamos tirar o rotor daí. Ele vai ter que sair. Prontinho. Se é para a gente fazer uma videoaula detalhada, tem que ser detalhada. Se é do absoluto zero, tem que ter paciência que vai dar certo. Você vai observar que quase não tem mudança, tá? Quase não tem mudança nesses rotores. Quase que um padrão. Aí você vai ver daqui a pouco realmente as medidas, para você ter uma noção detalhada.
Agora eu vou estar abrindo aqui o nosso Mundial. Nosso Mundial. Aqui, ó, Mundial. Tá aqui o Mundial. Eu vou estar colocando todas essas medidas em PDF, não se preocupa, vai estar tudo em PDF para você, todas as informações que você vê aqui. E se você estiver lá no Telegram, no grupo de suporte, você vai estar recebendo aí essas... Esse aqui é o Tron, tá? Vamos tirar aqui o Tron. Tá aqui, ó, o rotor do Tron, um ventilador de rolamento. Fiz questão de incluir um ventilador de rolamento para a gente tirar dúvidas sobre a questão do capacitor. Girou algumas dúvidas em relação a capacitor versus rotor. Vamos tirar. Muito bem. E agora, Giovanni? Se você observar, praticamente são todos o mesmo tamanho. Só que agora você vai ver realmente a gente utilizando o nosso velho e bom paquímetro. Vamos lá, agora eu vou para o quadro. Muito bem. Antes de irmos para o quadro, deixa eu falar um pouquinho sobre o capacitor, o que realmente você vai levar em consideração no dia a dia. O capacitor tem muitas informações. Por exemplo, capacitância, tensão máxima de trabalho, temperatura máxima de trabalho. Aí você tem o tempo de vida útil, tem capacitor que você vai observar e tem 5.000 horas, tem capacitor com 10.000 horas e por aí vai. Tem aquela proteção AFC, que é controle automático de frequência, tá? Foi o que eu consegui decifrar. Tolerância para mais ou para menos. Tem uns que é 5%, tem outros que é 10%, vai mudar, tá bom? Então tinha que falar em relação a isso. Giovanni, o que eu devo levar mais em consideração no dia a dia dentro da minha assistência? Bom, o que você deve levar em consideração? Capacitância, tolerância, temperatura e tensão. Tensão máxima. Nós falamos aí, na videoaula 6 ou é 7, não me lembro, videoaula que a gente está falando de capacitor. Utiliza um capacitor de 1.000, 2.000. Todo capacitor ele tem uma tolerância máxima, tá bom? Então, corrigindo aí esse equívoco, tá ok? Foi um modo errôneo de falar, né? Porque tinha gente que estava falando o seguinte: o capacitor, o ventilador ele é de 127. Se eu fizer uma continha básica lá de raiz quadrada, eu descubro que eu posso utilizar um capacitor de 175 volts. Não preciso usar um de 450. Tudo bem, mas 175 é o mínimo. Sabendo que se você tiver um pico aí, dependendo da situação, você perde o capacitor e até mesmo a bobina, tá? Perfeito até aí. Agora a gente vai aí para as medições, tá? Que nós fizemos com o paquímetro para você tirar todas as dúvidas e no final a gente vai comparar se tem alguma coisa a ver com o rotor, a capacitância ou não. Agora sim. Agora eu preciso aqui no quadro, isso aqui você vai receber, tá? Lá no grupo de suporte, lá no Telegram, tá bom? Fica tranquilo que isso aqui está tudo bem detalhado em um PDF. Como foi o que fiz aqui no quadro, para você tá uma bagunça, mas eu vou detalhar para você, para a gente ver se rotor tem alguma coisa a ver com o capacitor. E no final eu vou dar o meu veredito, tá ok? Vou dar o meu veredito, baseado em informações reais, tá ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar, tá, das medidas de cada rotor, para a gente chegar numa conclusão. No final eu vou dar o meu veredito de tudo que eu preparei aqui para mostrar se rotor tem alguma coisa a ver com capacitor, tamanho de capacitor, capacitância, tá ok? Vamos lá. Vai ser de qualquer jeito? Não. Primeiramente eu vou ler para você, começando embaixo, porque está meio garranchado aí, mas você vai ter isso aqui em PDF. Olha só, o primeiro ventilador que nós medimos aqui com o paquímetro rotor é um Arno de 50 centímetros, rotor 43,3 milímetros de diâmetro, você vai já saber na medição aqui real, vou mostrar o que é diâmetro, o que é o comprimento, 34,1 milímetros de comprimento, capacitor de 4,5, 127 volts. Agora vamos medir esse capacitor, esse rotor, em tempo real, tá bom? Tempo real, vamos lá.
Estou aqui com o paquímetro, tá? E agora a gente vai fazer a medição. Diâmetro aqui, ó. Tá lá, ó. 43,3, olha lá no quadro. Olha lá, ó. Rotoarno embaixo, tá? 43,3 milímetros. Correto. Agora a gente vai para o comprimento, que lá está mostrando 34,1. 34,1, olha lá no quadro. Ó, 34,1, rotor, certinho, encontrei a posição exata aqui, ó. 34,1 de comprimento. Perfeito, as medidas bateram, para no final a gente não ter dúvida, tá? O próximo aqui, ó, o segundo de baixo para cima, tá aqui, ó. Britânia, rotor, 40 centímetros, Britânia de 40 centímetros. O rotor dele deu de diâmetro 45,3 milímetros de diâmetro. Vamos ver aqui o comprimento, 31, tá? 31,2 milímetros de comprimento, tá certo? Aqui foi diâmetro, aqui é comprimento. Capacitor de 8 microfarad aqui, ó. Aqui é 4,5 micros, aqui é 8 micros, 127 volts. Olha a diferença muito grande aqui do capacitor, praticamente o dobro. Agora vamos medir em tempo real. Tá aqui ele, ó. Britânia. Vamos medir o Britânia. Primeiramente, medir ele aqui, ó. Nessa posição para você. Diâmetro. – 45,3, ó. 45,3 milímetros, tá aí, ó, diâmetro. Agora lá no quadro, 45,3, cravado, tá? 45,3. Agora, comprimento do rotor, 31,2, tá aí, ó. Comprimento do rotor, 31,2, tá aí, ó. Olha no quadro, tá? Britânia, 31,2 de comprimento. Perfeito. Tudo isso aqui para a gente descobrir se o rotor tem alguma coisa a ver com o capacitor, tá? A gente vai tirar todas as possibilidades, todas as dúvidas. Agora eu estou aqui com o Mallory, tá lá, ó. Mallory, deixa eu especificar ali, ó. Mallory ou Mallory, tá aqui, ó, Mallory, tá? Rotor, né? 40 centímetros é o tamanho dele, tá? Diâmetro, 45,4 milímetros, diâmetro. Aí aqui, ó, comprimento, 28,6 milímetros, capacitor de 9 e a tensão de 127. Agora vamos na prática. Mallory ou Mallory. 45,4 cravado, tá aí, ó. 45,4 cravado, é só olhar lá no quadro. 45,4 de diâmetro. Comprimento, Giovanni. 28 ponto, vou ver aqui direitinho. Tem uma parte aqui que eu tirei a rebarba, tá? 28,6, tá lá, ó. Tirei a rebarba aqui justamente para não ter dúvidas. Tá aí, ó. 28 cravado, ponto 6 de comprimento, tá? Esse foi o Mallory, ou Mallory, como você queira chamar. Agora nós vamos falar do quarto, perdão. O quarto é um mundial, tá? Medindo o rotor aqui, ó, 50 centímetros, tá? Mundial de 50 centímetros. Diâmetro 45,4 milímetros, ok? Comprimento do rotor 34 milímetros cravado, capacitor de 6, tensão 127. Vamos medir se dá isso mesmo ou não? Mundial. (45,4) cravado, tá aí, ó. Mundial
45,4. Dá uma olhada lá. Tá? O quarto ventilador, lá de vermelho, ó, 45,4. Cravado de diâmetro. Agora, vamos medir aqui o comprimento dele, tá? O comprimento do nosso rotor. 34 cravado, tá aí, ó. 34 cravado. Olha lá no quadro, 34 de comprimento. Esse foi mundial. Agora a gente vai aqui para o nosso semi-industrial, o Tron, tá? Vai no quadro. Por que isso é importante? Porque você está se formando para ser um profissional, tá certo? Quando o cliente chegar para você e perguntar sobre isso, eu vi falar que o capacitor tem tudo a ver com o rotor. Você vai saber debater com ele, tá? Com todo respeito. Vamos lá. O ventilador Tron semi-industrial, rotor, diâmetro 45 mm cravado, comprimento 33,2 mm, capacitor de 3, veja bem aqui, ó. Capacitor de 3 microfarad, mesma tensão. Vamos aqui nas medidas. Vamos medir o Tron aqui para a gente tirar a dúvida. (45) cravado aí, ó. 45,0 aí, ó. 45, ó. Diâmetro dele. Olha no quadro. 45, não tem erro, tá? Agora vamos aqui observar o comprimento. O comprimento. Teve uma parte que eu lixei para tirar a rebarba justamente para dar. Tá aí, ó. Comprimento 33,2. Tá aí, ó. Comprimento. Ó. 33,2 milímetros. Prontinho. Agora a gente vai chegar a um veredito, tá? Você vai me ajudar a chegar no veredito. Eu já tenho aqui a minha conclusão, mas eu preciso provar para você. Vamos começar pelo Tron, tá? É um ventilador de 50 centímetros, 45 de diâmetro. Veja bem, 50 centímetros, 45 de diâmetro. Eu vou comparar ele com o Mallory aqui, ó, tá? Que é um ventilador de menor potência, tá? Vou comparar com o Mallory. Ele é menor em tamanho, 40 centímetros apenas, mas ele tem o mesmo diâmetro do nosso, Tron, tá aqui, ó. O mesmo diâmetro. Aí eu vou levando em consideração aqui, ó, tá? O diâmetro dos rotores. Vamos comparar a capacitância, ó. O Mallory 9 microfarad, tá? Esse aqui o Mallory. O Tron 3 microfarad. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que tem nada a ver capacitor com rotor. Aqui matou toda a charada, ó. 3 para 9 eu tenho 6, tá? De 3 para 9 eu tenho 6. O que significa? Significa que não tem nada a ver. Mas, Giovanni, vamos comparar o comprimento? A gente vai fazer isso entre o mundial, tá? Porque é o mesmo tamanho. Vamos no mundial agora. Vamos no mundial. Mundial, 50 centímetros, 45,4 de diâmetro. E aqui o nosso Tron, 45. Vamos aqui agora. Veja bem, o mundial, tá? O mundial deu 34 milímetros. O Tron, 33,2 comprimento. O capacitor do nosso mundial, 6. O capacitor do nosso Tron, 3. Não tem nada a ver. Então, eu cheguei a uma conclusão. Você vai ter isso aí em um PDF e você vai também chegar na mesma conclusão. Comparei potência, comparei tensão, comparei tamanho, comparei corrente, tá? Porque se você tem a potência dividindo na tensão, você tem a corrente. Não tem nada a ver. O rotor, cheguei numa conclusão. O rotor não tem nada a ver com o capacitor, tá bom? Mas se você quiser deixar a sua opinião, a gente aceita. Outra coisa, como eu falei desde o início, o que tem a ver com o capacitor é a espessura do cobre. Deixa eu mostrar, tá? O que tem a ver aqui, porque eu fiz algumas medições, tá? O que tem a ver aqui
Veja bem, o engenheiro, ele desenvolve o capacitor, claro, vai depender do estator, vai depender do rotor, não pode ser uma coisa gigantesca. Então, ele vai colocar um capacitor conforme o quê? A grossura desse fio e a quantidade de espiras, tá? Grossura, tá? Espessura aqui, né? E quantidade de espiras. Isso que é levado em consideração para poder determinar um capacitor, tá? De ventiladores de mesa, ventiladores de pé, ventilador de parede, esses domésticos, tá? Levando em consideração o doméstico. Você viu na videoaula 7 que a diferença aqui é mínima. 2 lâminas em um, 3 na outra, a diferença é mínima. E a maioria deu igual no diâmetro, a maioria foram igual no diâmetro, tá bom? Então, decidido aí, ó, que o capacitor é determinado pela quantidade de espiras e pela espessura, tá bom? A espessura do fio, tá certo? A espessura do fio. Lembrando que a bobina de fora, a espessura, aqui ó, ela é mais grossa. A bobina de fora aqui ó, ela é mais grossa, tá? A bobina de fora. A de dentro de partida ela é mais fina, tá ok? Então, chegamos a essa conclusão, tá? Por que eu quis detalhar? Porque gerou muitas dúvidas quando eu falei do capacitor. Gerou muitas dúvidas, tá certo? Então, sobre o capacitor, a gente vai matar por aqui. Todas as dúvidas em relação ao capacitor, a gente vai matando aqui. Então é isso aí. Eu agradeço a presença, tá bom? Essa foi a nossa videoaula 8, tá? Videoaula parte 8, tá bom? Todo aquele conteúdo que eu prometi lá na videoaula 8, todo aquele conteúdo lá, tá? Eu vou estar passando na videoaula 9. Capacitor a gente tinha que falar de capacitor aqui realmente mais detalhado, tá bom? Não tem como você determinar um capacitor nem pelo rotor, nem pelo estator, ok? Tá certo? Não tem como. Giovanni, você levou em consideração a espessura do eixo? Sim, eu levei. Levei em consideração a espessura do eixo? Sim. Se você observar, espessura do eixo, deixa eu medir agora. Britânia, espessura do eixo, só para a gente não sobrar dúvida. Britânia, 7,9 milímetros. Perfeito. Britânia, 7,9. Mallory, 7,9 milímetro, cravado. Mondial ou Mundial, 7,9. Ali já não vou medir, porque realmente a gente vê que é mais grosso mesmo de rolamento. Aí já não tem nada a ver. Então, eixo, rotor, estator não tem nada a ver com o capacitor. Não leve em consideração, não é regra. Eu estou falando para ventiladores apresentado aqui dessa marca e desse tamanho. Tá? Apresentei ventiladores de 50 e 40 centímetros. Por que eu coloquei ventilador de 40 centímetros no meio de 50? Para você observar a discrepância de diferença. Não tem nada a ver, então está decidido. Capacitor se define pela espessura do fio, tá? Seja cobre ou alumínio, e pela quantidade de espiras de cada bloco, tá bom? De cada bobina. Seria bobina de trabalho ou bobina de partida e auxiliar. Então é isso aí. Um abraço para vocês, muito sucesso, Deus abençoe, vamos avante, tá? Se você está gostando, deixa aí um comentário pra gente, tá bom? E vamos avante aí, rumo à videoaula 9. Muita coisa boa pela frente.